Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Dando continuidade às nossas aulas sobre integral de uma função, venho agora trazer para vocês uma grande aplicação de integral que é no cálculo de área. Como é que a gente trabalha a ideia de área utilizando o quê? Integral. Então vamos supor que eu tenho uma função positiva, ou seja, o seu desenho em um intervalo AB, ele está o quê? Acima do eixo x, e o meu desejo é encontrar a área abaixo do gráfico dessa minha função. Então eu tenho a minha função f, tenho o seu desenho gráfico, eu tenho um intervalo AB e eu quero saber a área compreendida entre o gráfico e o eixo x. E essa área é o que a gente define como sendo a integral definida de a até b da minha função f de x. É isso que a gente tem. Então, a integral de uma função definida de a até b, eu posso interpretar ela como sendo a área compreendida entre a função e o eixo x. Lembrando que essa interpretação que eu estou fazendo é para a minha função positiva. Se a minha função fosse negativa, isto é, pessoal, se eu tivesse o gráfico da minha função abaixo do eixo x, por exemplo, assim, e eu quero saber a integral de um a até um b, eu também posso interpretar como sendo a área. Porém, pessoal, se a gente tem uma função negativa, no caso aqui, se f de x ela é menor que zero, a sua integral também será menor que zero. Então, para a gente falar de área, a área vai ser o quê? Como eu sei que isso aqui dá negativo e a área é um número positivo, ela vai ser menos o valor da integral de a até b da minha função, tá bom? Então é isso que a gente tem. Se a minha função for positiva, a sua área é exatamente o resultado da integral. Se a sua função for negativa, a sua área vai ser o oposto do resultado da nossa integral. Vou fazer agora dois exemplos para a gente praticar aqui o cálculo de área. Vem comigo! Bom, pessoal, aqui nesse primeiro exemplo eu tenho que A é o conjunto do plano limitado pelas retas x igual a 1, x igual a 3, pelo eixo x e pelo gráfico da função y igual a x ao cubo. Então, por exemplo, o que seria x igual a 1? A reta x igual a 1, pessoal, seria uma reta perpendicular ao eixo x que passa aqui no ponto 1. Porque para qualquer valor, ela está te dizendo que o x vale sempre 1, então ela seria uma reta perpendicular ao eixo x no ponto 1, e do mesmo modo a reta x igual a 3, ela seria uma reta perpendicular aqui ao eixo x no ponto 3. Então eu quero calcular a área da figura formada entre essa reta x igual a 1, x igual a 3, o eixo x e a minha função, isto é, eu quero saber essa área aqui mais escura, essa área preta. E aí a gente sabe que a área ela vai ser dada pela integral de quem? No caso, eu quero de 1 até 3 da minha função f. Minha função f é a função x ao cubo. Olha só que simples agora. Agora eu utilizo a minha técnica de integral. No caso aqui, a integral de x ao cubo é bem simples. O que você faz? É x à quarta sobre 4. Lembrando que quando você tem uma potência de base x, e você basta acrescentar 1 no expoente, pegar o resultado e colocar no denominador. Isso eu quero de 1 até 3. Então, o que vai ficar, pessoal? Vai ficar 3 à quarta dividido por 4, menos quem? 1 à quarta também dividido por 4. Basta lembrar que quando você tem uma integral definida, você pega o 3, substitui na sua expressão e subtrai quando você substitui o valor de 1. Beleza. 3 à quarta dá 81, porque 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 9 é 81. Então, você vai ter 81 sobre 4, menos quem? Menos 1 sobre 4. 81 menos 1 vai dar 80 dividido por 4. 80 dividido por 4 é 20 unidades de área aqui. Essa será a resposta. Então, a área abaixo do gráfico de 1 até 3 da minha função x ao cubo é igual a 20 unidades. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi um exemplo bastante simples. Vamos agora para mais um exemplo. Vem comigo. Bom, aqui o segundo exemplo, aqui vale ressaltar, pessoal, que a parte mais difícil de você entender o cálculo de área é que, na maioria das vezes, você precisa conhecer a região, conhecer o gráfico que você vai precisar estar trabalhando. Então, aqui eu já pulei a etapa da construção do gráfico, então aqui eu já fiz as construções e a gente só está aplicando. Mas, em geral, e na grande maioria dos exercícios dos livros, eles não trazem o gráfico, não trazem a região e você que tem que perceber qual que ela é. No caso aqui, a gente quer saber a integral, onde o conjunto A é o conjunto de todos os pares ordenados, x, y, tais que
os meus y's estão entre 0 e a minha função é 4 menos x ao quadrado. Então, aqui é como se eu tivesse a minha função f de x igual a quem? 4 menos x ao quadrado. Observe que ela é uma função do segundo grau, então ela é uma parábola. Como a é negativa aqui, ela é concavidade para baixo, então por isso que você vê a concavidade aqui para baixo. E aqui no caso ela passa aqui no ponto 4, que é o termo independente. E eu quero saber essa área, e se eu quero saber essa área, então eu quero saber o quê? A integral de menos 2 até 2 da minha função. Que função que é? 4 menos x ao quadrado dx. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema. O que a gente faz? Calcula a integral primeiro. Qual é a integral do 4? 4x. Qual é a integral do x quadrado? Menos x ao cubo sobre 3. E isso aqui eu quero calcular de menos 2 até 2. Beleza pura sem mistura. A primeira continha que você faz é substituindo x por 2. O que vai ficar para a gente? 4 vezes 2 menos quem? 2 ao cubo sobre 3. Aí você pega esse resultado e subtrai, substituindo agora o x por menos 2. Então vai ficar 4 vezes menos 2 menos quem? Menos 2 ao cubo dividido por 3. Próxima etapa é fazer conta. 4 vezes 2 vai dar 8. Menos 2 ao cubo é 8, então vai ficar 8 terços. Menos. Aqui, pessoal, o que vai acontecer? Olha só. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Com esse menos aqui de fora vai ficar mais 8. Beleza pura. Aqui eu tenho menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 ao cubo, pessoal, dá menos 8. Então, o que a gente vai ter? Vai ter essa parcelinha dá menos 8. Com esse menos aqui de fora, vai ficar mais 8. Então, ó, vem comigo aqui. Ó. Você tem aqui que menos 2 ao cubo dá menos 8. Com este menos, vai ficar mais. Com o menos aqui de fora, vai ficar menos quem? Menos 8 sobre 3 também. Então, o que vai ficar aqui, pessoal? 8 mais 8 vai dar 16. Então, você vai ter aqui 16. Menos 8 terços com menos 8 terços também vai dar menos o quê? 16 sobre 3. Para ficar mais bonito aqui, o que a gente faz? Utiliza a fração mista aqui, ó, 3 vezes 16, pega o resultado e subtrai do 16. Então, 3 vezes 16 vai dar quanto? 48? Então, vai ficar 48 menos 16, que é igual a quanto? 32. Então, aqui vai ficar 32 terços. E essa vai ser a nossa resposta final. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aplicação de integral utilizando cálculos de área. Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante, faz com que o canal cresça aí cada vez mais. Eu posso estar produzindo conteúdo de boa qualidade para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!